aqui a lista? Tá aparecendo para vocês a lista de exercício? Beleza. Beleza. Pessoal, para finalizar essa parte de cache, eu queria fazer 2 ou 3 exercícios com vocês e ver se a gente amarra, né, esses conceitos relativos a caches. Só que eu quero ir direto nos que mais me interessam aqui, tá? Naqueles que eu acho que é onde vocês podem ter mais dúvidas. Eu vou pular esses 3 primeiros, aliás, os 4 primeiros. Eu quero ir nos de desempenho. Os 5 primeiros eu vou pular, porque o 5º é de desempenho, mas ele é com relação aos 4 anteriores, tá? Eu quero que a gente comece pelos que falam que aplicam equações de desempenho para sanar qualquer dúvida ou qualquer confusão que exista com relação aos parâmetros de desempenho que a gente estudou, tá? Então, quero fazer junto com vocês, vou ver se eu consigo aumentar a tela aqui, o máximo que eu puder, para vocês enxergarem aqui, e eu digito aqui mesmo as respostas, tá? Então, vou ler com vocês aqui o enunciado. As seguintes características foram observadas a partir da execução de um benchmark em um sistema contendo um nível de cache. 1 milhão de instruções executadas, 35% das instruções são loads ou stores, tá? Que é a mesma coisa que eu falar que são, deixa eu só diminuir o tamanho da fonte aqui, que são operações, ai, ficou muito grande aí. A mesma coisa que falar, ó, são loads ou stores, que nem todo mundo estudou bits, né? Mesma coisa que falar que são operações de memória. Tá? Falar que são loads ou stores. Loads são operações que trazem um dado da memória para dentro do processador. E stores são operações que levam um dado do processador para a memória, fazem uma escrita na memória. Tá? Então, 35% das instruções executadas trazem dados da memória para o processador ou levam do processador para a memória. Tá? Cada load ou store realiza um acesso à memória. Tá? Essas duas informações juntas, tá? Elas são importantes. Nesse exemplo está bem fácil, tá? Porque, assim, 35% das operações são loads ou stores, cada load ou store só acessa a memória uma vez, mas nem sempre é assim, tá? Tem tem arquitetura que para fazer um store faz 2 acessos à memória, tá? Faz uma leitura e depois uma escrita, tá? Busca o dado, traz para o processador, escreve o dado no processador e depois devolve. Ou seja, 2 acessos à memória para fazer um store, tá? Então, não é o caso desse exercício. E nesse aqui a gente está supondo algo bem simples. Load ou store, ele executa um acesso à memória. E nesse sistema aqui, ou nesse benchmark, houve 10 mil falhas de cache, tá? Então, qual a taxa de falhas por acesso à memória e qual a taxa de falhas por instrução, tá? Só para a gente diferenciar novamente a taxa de falhas por acesso, a taxa de falhas por instrução, tá? Façam e me respondam por chat ou questionem e a gente já passa junto a resposta aqui. A letra B está direta, tá? Se quiser fazer primeiro a letra B, os dados já estão oferecidos de forma direta. A letra A, a gente ainda vai ter que inferir um dos dados. Vou diminuir só um pouquinho para caber A e B na tela aqui.
na letra B a gente tem quantidade de falhas e já tem a quantidade de instruções. Na letra A, a gente tem a quantidade de falhas, que é a mesma, é um valor absoluto, só que a gente precisa da quantidade de acessos à memória. Antes de fazer a taxa de falhas. This rate. Essa letra B aqui, pessoal, vai ficar 10.000 dividido por 1 milhão. Vai dar 1%? Deixa eu ver quantos zeros tem aqui. Vai dar 1 por 100, né? 1%? Isso. Uhum. 1%. Tá? Então, quando a gente pensa em quantidade de falhas por instrução, o programa executou 1 milhão de instruções e houve 10.000 falhas. Então, em 1% das instruções houve falha. Agora, quando a gente fala em falhas por acessos à memória, a gente vai ter primeiro que calcular quantos acessos à memória a gente teve, né? 35% das instruções são loads ou stores, e cada load ou store realiza um acesso à memória. Então, 35% das instruções fazem um acesso à memória, né? Então, desse 1 milhão de instruções, 35% de 1 milhão, 350 mil, né? 350 mil acessos à memória, né? 350 mil acessos à memória é o que a gente tem nesse programa. Então, para rodar 1 milhão de instruções, a gente teve 350 mil acessos à memória, tá? Então, a taxa de falhas por acesso à memória vai ser 10.000 dividido por 350 mil, que vai dar, se alguém puder fazer, ou alguém já fez, 002. Vou colocar um tiozinho aqui, que dá um valor aproximado, né? Isso, cadê o meu... Professora, com licença, posso tirar uma dúvida? Aham. A resposta que a gente obteve na letra A seria aquela taxa de MIS local que a senhora falou nas aulas anteriores? É porque quando a gente faz diferença de MIS local e MIS global quando a gente tem mais de um nível de cache. Então, para um segundo nível de cache, aí sim você tem que diferenciar se é local ou é global. Porque nem todos os acessos feitos pelo processador vão chegar no segundo nível de cache, né? Muitos dos acessos à memória que saem do processador, né, das instruções que fazem acesso à memória, vão parar na primeira cache e não vão chegar na segunda. Então, na segunda cache, a gente vai precisar dizer se é local ou global. Agora, como esse sistema só tem uma cache, global e local não fazem diferença. Então, aqui a gente omite essa diferenciação. Beleza, professora, obrigado. Tá? Então, aqui só façam... O meu tinha dado 2.9, é isso mesmo? Só? Isso, 2.85 aqui deu. Tá, vou deixar então assim, só para deixar um aproximado aqui, 2.9. Aí, todo mundo conseguiu entender a continha, a taxa? Show de bola. Então, aqui a gente já fixou aqui o conceito de taxa de falha por acesso à memória e taxa de falha por instrução.
tá? Um ponto importante para as próximas aqui. Tá? Nesse segundo aqui, pessoal, também tem esse mesmo conceito embutido, mas com a finalidade da gente chegar a calcular o tempo médio de acesso à memória, tá? Aquele tempo para acessar, tempo médio para fazer um acesso à memória principal. Então, lá para frente, na letra D, ó, a gente precisa chegar nesse tempo médio de acesso à memória, tá? Que é o que a gente precisa de algumas taxas aqui, né? Então, para chegar nela, a gente vai desde a letra A. Tá? Então, quais são as características desse benchmarking aqui? A gente teve 125 milhões de acessos à memória. Então, aqui você vê, no exercício anterior, a gente falava de instruções. Aqui a gente já está falando de direto de acessos à memória. Então, 125 milhões de acessos à memória. Tá? Em média, 1,25 acessos à memória por instrução. Então, tem mais acessos à memória do que instruções executadas, tá? É um caso... Não é estranho, tá? Até acontece bastante, tá? Um programa em que quem tem mais acessos à memória do que instruções no programa, tá? Isso até acontece comumente. Tá? Programas que acessam muito a memória. 1,25, e esses números estão facilitando, tá? O 125 milhões com 1,25, é só para facilitar as contas. Aí teve 15 milhões de falhas na L1, 2 milhões de falhas na L2. Hit time na L1, 1 nanosegundo. Hit time na L2, 4 nanosegundos. Onde está falando acerto na L1 é o hit time, tá? Acerto na L2 é o hit time na L2. Penalidade de falha na L2 é o miss penalty na L2, 100 nanosegundos. Agora vamos calcular. Taxa de falhas por instrução na L1 e na L2. Taxa de falhas por acesso à memória na L1. Taxa de falhas global e local na L2. E depois o tempo médio de acesso à memória. Ou seja, esse exercício engloba praticamente todos os conceitos de desempenho, exceto CPU time, tá? Que vai estar no último exercício. Não sei se vai dar tempo da gente fazer, mas acho que esse aqui cobre quase tudo que vocês precisam para essa parte de desempenho, tá? Vamos lá. Vamos fazer. Qual que vocês consideram que está mais direto aqui? Letra A ou letra B? A B, né? Parece que a letra B está mais direta. Se vocês quiserem começar por ela, eu vou diminuir um pouquinho a minha fonte, senão vai começar a ficar apertado aqui, ó. Ou, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Miss H L1. Fica meio carregada a anotação, mas para não faltar informação para vocês. Miss Rate na L1, quantidade de falhas na L1. Eu vou colocar assim, pessoal, 15M maiúsculo, para fazer o milhões, tá? Para não ficar muito carregado. Acho que como quase tudo está em milhões, eu vou pôr um Mzão, e ao invés de pôr 10 a sexta, ou de pôr um monte de zeros. Dividido por 125 milhões. Tá? Diretão. 15 milhões dividido por 125 milhões. Deixa eu ver se esse aqui eu tenho resposta. Depois vocês confiram aí, tá? Se eu não errei nenhuma continha, 0,15. Ou 15%. Confiram as minhas contas aí, para não passar nenhum erro. Zero 12, peraí, tá, letra B, né? Aí, ó, verdade, ó, eu olhei a letra A. Acho que a letra A vai ser 15%.
0,12 ou 12%. Miss rate na L1. E é um miss rate por acesso à memória, tá? Por isso que foi direto. 15 milhões de falhas por 15 milhões, por 125 milhões de acessos à memória, tá? Letra A deu 15, é isso mesmo. A letra A vai dar 15, mas a letra A gente vai ter que fazer uma network nesse Ctrl+C, Ctrl+V dele, ver como funciona, né? Miss rate instruction, aqui na L1. São 15 milhões de falhas, ou seja, esse valor é absoluto, tá? É uma medição, 15 milhões de falhas, só que eu preciso saber quantas instruções eu tenho nesse programa, tá? E eu não tenho essa informação de instruções diretamente, mas eu sei que eu tenho 125 milhões de instruções e eu tenho 125 acessos à memória por instrução. Se eu fizer essa divisão aqui, né, eu fico com um total de 1 milhão de instruções. Tudo bem? Tá? Não vou nem fazer digitar a continha aqui, mas a regrinha de 3 básica aqui, ou a divisão, né, de 125 milhões de acessos à memória dividido por 1,25 acessos à memória / instruções. Se eu fizer a divisão, vai me sobrar o valor de 1 milhão de instruções. É isso? Ou de 100 milhões de instruções. Desculpa, 100 milhões de instruções. 100 milhões de instruções vai dar 15, 0,15 ou 15%. Tá? De taxa de falhas na L1 por instrução, tá? E aí, na L2, eu posso fazer esse miss rate sem me preocupar com questão de global e local, porque com relação a instruções, não faz muito sentido pensar em local e global, porque instruções já é algo global, né? Já é algo pensado em função do programa, né? Não é em função da cache, de acessos a cache, é em função lá do programa. Então, você só tem que olhar a quantidade de falhas que teve na cache, que são 2 milhões, né? 2 milhões de falhas, com relação ao total de instruções que o programa tem. Então, já é global por natureza, tá? A taxa de falhas por instrução na L2. Tá? Então, já vai dar 0,02 ou 2%. A taxa de falhas na cache L2 por instrução. Tá? Então, ó, fala, o meu programa tem 100 milhões de instruções. Qual que é a taxa de falhas na L1 para esse programa? 15%. Qual que é a taxa de falhas na L2 para esse programa? 2%. Tá? Nossa, a tua cache L2 é muito melhor que a cache L1? Bom, depende. Se você considerar que a cache L1 barra 75% dos problemas, porque 15%, ou 85%, né, 15% apenas, né, ela falha apenas 15%, ela barra 85% dos problemas de acesso à memória, né? Somente 15% ela falha, daí ela joga para a L2 o problema, aí a L2 só falha 2%, né? Então, assim, a cache L2 é boa? É, só que ela é boa porque a L1 também é muito boa, tá? Então, falar que a L2 é muito melhor que a L1, depende. É melhor a gente olhar a taxa de falhas que a gente vai fazer na letra C, tá? Daí a gente vai olhar a L2 com um pouquinho mais de critério. Professora, só para ver se eu entendi, na L2 ali, por exemplo, na L2, esse 2M é com relação aos ciclos, os milhões de falhas que ela contempla, eu não entendi esse ponto aí, né? 2 milhões de falhas, são falhas. Foram momentos em que, durante a execução dessas 100 milhões de instruções do programa, a L2 não encontrou um dado ou não encontrou uma instrução do programa, né? O processador precisou de algo que não estava na L1
foi requisitado a L2 e também não estava na L2. Somente 2% das instruções, ou em somente 2% do programa, das instruções do programa, a L2 falhou. Entendeu? Entendi. Então, a taxa de assertividade dela, vamos dizer assim, 98%. Ela, entendi. tá? Ela falha em 2%. Só que o que eu estava comentando aqui é que se você olhar e falar assim, nossa, mas então ela é muito melhor que a L1, ela falha só 2%, a L1 falha 15%, é uma comparação injusta, porque a L1 está antes da L2. Só chega na L2 aquilo que a L1 não conseguiu resolver. Então, só chega na L2 aquilo que a L1, onde a L1 falhou. A L1 já segurou 85%, ela já teve 85% de acerto. Ela só falhou em 15% do programa, né? Aí passou para a L2, então a L2 já está olhando uma porção bem pequena dos acessos à memória. E aí ela falhou, olhando globalmente, ela só falhou em 2%. Tá? Só que a comparação mais justa entre L1 e L2 vai ser feita aqui na letra C, porque a gente vai olhar a L1 e a L2 comparando a taxa L1 da letra B, que é a miss rate da L1, com a letra C, onde a gente vai comparar a taxa da L2 local e global. Tá? Vamos fazer isso. Professor, só de avançar, volta no número 2 lá, só para eu entender que o cálculo ficou zero, por exemplo, estava 2 milhões de ciclos, né? Só dá um mais aí. 2 milhões de falhas. Isso, 2 milhões de falhas. E no outro estava 15 milhões de falhas, então a senhora dividiu, no primeiro momento, 15 milhões de falha por 100 milhões de instruções. E aqui do 2, está 2 milhões de falhas, a senhora arredondou aqui para 0,02. Não entendi porque não seria 0,2, que daria 20%? Eu não entendi. Não. É 0,02, né? Para dar 20% seria 0,2. Isso, mas não entendi isso. Não, ó, 15 dividido por 100 dá 0,15. Isso. Dividido por 100 dá 0,02. Aí se você andar com a vírgula duas vezes aqui, dá 2%. Não é 20 não, é 2 mesmo. Tem que ser menor, ó, tem que ser menor do que o 15. Tá confundindo. Se desse 15 aí, na verdade, a cache estaria quebrada, né, professora? Falharia tudo. Eu não entendi certo. Se desse 15% aí, que seria o máximo na L2, significa que a L2 estaria quebrada, né? Teria falhado tudo. Pois é. Não entendi, sim. Entendeu? Na verdade, é o 15 dividido por 100, né? E na cache lá é 2, né? Isso mesmo, só 2, exatamente, só 2 milhões teve falha. Né? Perfeito, entendi agora. Só chegaram. Porque se você for olhar aqui, ó, 15 milhões de falhas por C. Se você for olhar de fato, a gente vai fazer isso na letra C, né? Os 15 milhões de acessos a L1 chegaram na L2. Então, não pode passar de 15 milhões de falhas. Não tem como passar de 15 milhões de falhas na L2, porque só chegam 15 milhões de acessos na L2. Então, é impossível passar de 15 milhões. Que acho que é isso que... eu não sei quem foi que comentou agora. Já teria quebrado a L2. 20 milhões seria impossível na L2. Vamos tentar aqui, ó. Talvez esclareça melhor aqui, ó. Miss rate na L2, vamos fazer local. E o miss rate na L2 global. Não sei o que é mais óbvio aqui, se é o local ou global,
São 2 milhões de falhas. Vou fazer o independente aqui, ó, local ou global, a quantidade de falhas na L2 é sempre o mesmo. Falhou 2 milhões de vezes, tá? Globalmente significa para todos os acessos à memória que foram feitos, ela falhou 2 milhões de vezes. Então, para 125 milhões de acessos, ela só falhou 2 milhões de vezes, tá? Então, aqui, quanto que dá? Alguém fez essa continha aqui? 0,016. 0,016. Tá? Ou 1,6%. Tá? Olha como globalmente ela fica muito boa, né? Porque 125 milhões, são 125 milhões de acessos, né? Que a gente, isso mesmo. Para 125 milhões de acessos à memória, ela falhou 2 milhões de vezes, tá? Só que os 125 milhões de acessos à memória é no nível global, ou seja, acessos que o processador fez à memória. Né? Os acessos que realmente chegaram a L2 é o que a gente está chamando de local. São só os 15 milhões de acessos que falharam na L1. Né? Aí muda, né? Alguém fez essa continha aqui? 0,13. Alguém respondeu 0,13, né? 0,13. Não se preocupe se der dízima, pode dar uma arredondada aí para 2 casas decimais, que tá ótimo, tá? Agora sim, ó, vamos comparar, talvez de forma mais justa, a comparação seja o seguinte, ó. A cache L1 tem uma taxa de falhas de 12%. A cache L2 tem uma taxa local de 13%, né? Ou seja, de todos os acessos que chegam a L1, ela falha 12%. De todos os acessos que chegam a L2, ela falha 13%. Elas têm mais ou menos a mesma taxa de falha. Elas são têm mais ou menos o mesmo desempenho. Então, comparar a miss rate de L1 com local L2, elas são praticamente, têm praticamente a mesma eficiência, tá? Quando comparado com a global L2, aí a L2 parece muito melhor, tá? Então, depende do tipo de comparação que você quer fazer. Me parece injusto comparar com a global, né? Comparar com a global deixa a L2 muito melhor. Entendem? Professora, quando estivermos fazendo os exercícios, se por acaso o local rate, a taxa local da L2 é maior do que a L1, devemos desconfiar da nossa conta, considerando que normalmente a L2 é maior e por isso a taxa seria sensivelmente menor? Bom, no nível se fosse um projeto real, se fosse um projeto real, a gente desconfiaria, sim, né? Mas às vezes no nível de exercício, assim, às vezes dos valores que a gente coloca no exercício ali, e pode acontecer, não precisa desconfiar da conta, não, tá? Okay. Eu coloquei valores, mas se fosse num projeto real, seria estranho mesmo, né? Que a gente espera que a taxa de acerto seja maior na L2 por ela ser maior, sabe? Isso. Tá? Perfeito. Mas às vezes pelos números que a gente coloca ali, chutado assim, às vezes não bate com a realidade, tá? Professora, Pode falar. só para esclarecer aqui para mim, nós utilizamos 15 milhões ali no miss rate local da L2, porque eu acho que eu não entendi o porquê a gente utilizou 15 milhões. Tá. Repara o seguinte, ó. Olha a dinâmica aqui entre essas caches. Aqui está o processador. Não sei se você consegue enxergar o desenho ali. Aqui está o Consigo processador. sim. Ele pediu um acesso à memória, bateu aqui na L1. Aí a L1 falhou. Aí vem aqui para a L2.
Vamos contar quantas vezes a gente vai chegar a L2. A gente está se perguntando aqui, quantas vezes a gente chega a pedir algo a L2? A gente pede algo a L2 a mesma quantidade de vezes que a L1 falha. Então, quantas vezes a L1 falhou? 15 milhões. Esses mesmos 15 milhões aqui. Entendeu? Beleza, professor, entendi. A taxa de falhas da L1. Desculpa. A quantidade de falhas da L1. Entendeu? Uhum, muito obrigado. Aqui vai aquela fórmula que vai crescer um pouquinho. Vou colocar valores mais rápido possível aqui para ela não ficar tão grande, tá? Ó, tempo de acesso médio à memória, tá? É o hit time da L1. Vou ver se eu pego o valor aqui em cima. 1 nanosegundo. Miss rate na L1, 0,12, vezes Miss penalty na L1. É esse cara aqui que eu ainda não sei. Miss penalty na L1. Eu vou abrir essa fórmula com hit time na L2, mais Miss rate, aqui é o local na L2, vezes Miss penalty na L2. 1 nanosegundo mais 0,12 vezes, acho que aqui é 4 nanosegundos, mais Miss rate local 0,13 vezes Miss penalty, acho que é 100 nanosegundos. Só voltar lá para ver certinho se é 100 nanosegundos. Essa conta aqui, acho que eu fiz em algum lugar. 0,12, 4 nano, 0,13 vezes 100. Ó, se a minha continha não ficou errada, esse valor aqui é 3,04 nanosegundos. Tá? Ou seja, o tempo médio para um acesso à memória é praticamente 3 nanosegundos, tá? Para acessar a primeira cache é 1 nanosegundo, para acessar a segunda cache é 4 nanosegundos, e para acessar a memória principal é 100 nanosegundos, né? Só que, em média, considerando essas taxas de acerto, né, das caches que a gente calculou, em média, eu vou ter tempo de acerto, o tempo de acesso à memória em 3 nanosegundos, tá? Cada um dos 125 milhões de acessos à memória vão custar aí 3,04 nanosegundos. É isso que a gente calculou nesse exercício. Ver se ficou claro aí para todos vocês. Um pouco apertado aqui só, né? Tem uma fonte grande. Nossa, tá um barulhão aqui, não sei se vocês estão escutando. Conseguiram entender, pessoal? Foi uma revisão, vocês já viram isso aqui nos outros dias, mas espero que tenha ficado aí sem dúvidas. Vocês têm vários exercícios similares a esses aí para fazer, tá? E daqui a uns dias eu coloco esse gabarito para vocês conferirem, assim como eu fiz com o de desempenho. Daqui a uma semaninha eu coloco para vocês, mas tentem fazer primeiro sozinhos para vocês exercitarem aí, tirarem, né, discutirem entre vocês. Se vocês precisarem da Raíssa algum dia, é só marcar com ela, avisem lá no grupo e marquem com ela, e a gente marca um dia
Se precisar comigo também, sem problema nenhum. E aí eu posto para vocês um gabarito para vocês conferirem, tá? Tudo bem, turma? Podemos fechar? Na aula que vem, deixa eu só interromper aqui para poder conversar com vocês.